comentários que eu li e achei bom demais para ser só um comentário. Bom, gente, esse comentário é de um rapaz que conta que acha que o amigo dele foi parar em Sete Além. O amigo dele estava voltando para casa e ele cochilou no ônibus e quando ele chegou na rua dele, que desceu, ele reparou que a rua estava estranha. A rua estava como se fosse a rua mesmo da casa dele, só que a rua tava com as casas tudo velha, tudo abandonada, como se não morasse ninguém ali há anos. Então ele conta que o amigo dele começou a ficar muito desesperado, porque ele foi andando ali por um tempinho na rua e só via casa velha, casa antiga, como se realmente tivesse abandonado há anos. Então o amigo dele, como ele ficou tão desesperado, ele resolveu pegar o primeiro ônibus que passasse para voltar pro ponto onde ele pegou aquele primeiro ônibus. Então ele pegou o primeiro ônibus que passou ali e foi. Ele fala que o amigo dele foi ficando cada vez mais desesperado, porque cada vez que ia chegando perto do ponto onde ele estava antes, as casas não mudavam, continuava daquele jeito. Foi só então, quando ele chegou lá no terminal, que as casas voltaram ao normal, que até o ponto de ônibus ficou normal, ficou tudo normal. E o amigo dele não gosta muito de tocar no assunto porque quase ninguém acredita nele. E aí, gente, vocês acham que ele realmente foi parar em Sete Além? Ou foi em outro lugar, outra coisa, ou foi imaginação dele? Nesse comentário, a menina fala que a prima dela jura que quando ela era adolescente, ela foi parar em Sete Além. A prima dela entrou em uma rua totalmente desconhecida e quando ela entrou nessa rua, as pessoas lá eram todas muito pálidas, ninguém falava com ela, agia como se ela não existisse ali. Aí ela conta que ela começou a ficar desesperada e rezando para conseguir sair dali, daquele lugar, e começou a andar em uma direção sem rumo. E ela conta que teve uma hora que a prima dela parou, fechou o olho, orou ali, e quando ela abriu o olho, as pessoas já estavam tudo normal de novo. Vocês acreditam que ela foi parar em Sete Além ou aconteceu alguma outra coisa aí? Bom, gente, nesse comentário a menina conta que a tia dela comprou uma boneca antiga em um brechó e a partir do dia que a tia dela comprou essa boneca, ela começou toda noite a sonhar com uma garotinha. A tia dela ficou com medo dos sonhos, então associou aquilo à boneca. Então ela se desfez da boneca e depois disso os sonhos pararam. Vocês acreditam que realmente foi por conta da boneca ou não tem nada a ver? Bom, gente, esse comentário a menina fala que quando era mais nova, ela jurava que escutava a boneca dela chamando o nome dela. Só que a boneca tinha um pequeno detalhe, ela não era aquelas bonecas que falava, então não tinha nem como a boneca chamar pelo nome dela. Ela falou que falou para os pais dela e ninguém acreditava nela. Só que ela ficou com tanto medo, que ela pediu para a mãe dela se desfazer da boneca. Então a mãe dela, mesmo não acreditando nela, a mãe dela foi lá e doou a boneca para outra pessoa. E aí, gente, vocês acham que realmente a boneca chamava o nome dela ou era imaginação de criança? Bom, gente, a menina fala que quando ela era criança, ela ganhou uma boneca e só que toda noite ela via essa boneca se mexendo, ela via, as irmãs dela via, então elas contaram para os pais dela, só que os pais não acreditou nelas por ser crianças. Então até que um dia o pai dela entrou no quarto delas à noite e viu a boneca se mexendo. Então rapidamente ele pegou a boneca, levou para fora da casa deles, cavou um buraco e enterrou a boneca, e esse foi o fim da boneca. Gente, mas que mania
os adultos têm de não acreditar nas crianças, né? E aí, vocês acreditam que realmente a boneca se mexeu ou foi coisa da cabeça de todo mundo ali?